O nosso pacto iniciou lá em 2017, de lá para cá, todas as experiências tão enriquecedoras que eu tive me mostram, a cada momento, que a segurança pública passa necessariamente pelo município, ela precisa da participação, do envolvimento, não só do gestor municipal, mas das instituições, né, dos servidores públicos municipais, enfim, é no município que a gente consegue realmente dar essas respostas mais efetivas. A gente, quando eu falo em segurança pública, eu me refiro a uma visão ampla, essa visão conceitual que vocês colocaram no início, né, aqui do nosso debate, e relacionados a um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo 16, que é, na verdade, a busca pela paz, por sociedades, né, que vivam em paz, que tenham instituições inclusivas, e quando a gente pensa nisso, né, e em todos os pontos que se relacionam com segurança pública, ele se dá conta que esse é o grande tema, na verdade, porque ele se relaciona com a saúde, com a educação, com a cultura, com o urbanismo, com o desenvolvimento, a geração de empregos, enfim, praticamente todas as áreas que precisam do olhar do gestor público municipal se relacionam com a segurança pública. Então, para mim, esse é o tema referencial, e cada vez mais, das experiências que eu tenho tido, outras áreas vão se agregando, inclusive, eu vou terminar falando nisso, no que eu penso do futuro do Pacto Pelotas pela Paz. Mas a gente iniciou, acho que tu estás aí com alguns slides, né, algumas imagens. Na verdade, nós decidimos trabalhar com a questão da segurança. O título do nosso projeto de governo era Pelotas mais humana e mais segura, porque a segurança pública era a maior preocupação dos pelotenses lá em 2016, e não é sem razão, isso não era sem razão, porque nos últimos 14 anos, praticamente, né, chegamos a quase 500% no aumento dos homicídios na cidade. E isso é realmente algo que não é suportável por uma sociedade. Então, a gente resolveu sair daquele discurso mais ou menos confortável, né, mas que não muda nada e não traz respostas para a sociedade dos governos municipais, o discurso tradicional, que a segurança pública é um problema do Estado. Puxamos o problema para nós, e acho que foi a decisão mais acertada que eu já tomei na minha vida, na minha vida pública, e lançamos, então, em parceria com o Instituto Cidade Segura, com a orientação do Instituto Cidade Segura e o apoio da Comunitas, o Pacto Pelotas pela Paz, que tem esses 5 eixos. Esses 5 eixos, né, então, policiamento e justiça, prevenção social, fiscalização administrativa, tecnologia e urbanismo. Na verdade, esses 5 eixos poderiam se subdividir, né, em 2, que é, na verdade, o policiamento e justiça, ou a repressão, e a prevenção social, mas a gente resolveu deixar a tecnologia para mostrar que é possível, né, inovar, e o prefeito Rodrigo falou agora em alguns projetos de inovação e de uso desse avanço tecnológico em favor da segurança. O urbanismo é importante também pensar a cidade, o desenvolvimento urbano em função da segurança pública, ou, né, criar espaços públicos acolhedores, atrativos, né, que a população se aproprie do seu espaço urbano, isso contribui para a segurança pública, e, claro, a fiscalização administrativa faz parte também, né, é uma necessidade, é uma das missões, talvez das mais importantes missões dos governos municipais, o seu poder de polícia, né, agindo no sentido de criar uma sociedade mais humana, uma sociedade, né, que encontre melhores formas de conviver. Então, esses eixos, e aí o policiamento e justiça e a prevenção, enfim, a repressão, a palavra talvez não seja boa, porque nos dá a ideia, né, da repressão policial, da violência policial, mas não é nada disso. Repressão à violência, né, ao crime, e a prevenção social, é sobre isso, basicamente, que eu vou falar, né, porque eu não tenho, senão eu poderia falar 2 horas, já falei 2 horas sobre o pacto, e foi pouco, mas eu vou poupá-los, né, aqui,
tentar resumir um pouquinho. A gente lançou o pacto lá em agosto de 2017, então, depois de fazer centenas, talvez, beirando as centenas de reuniões com os mais diversos atores de Pelotas, né? Enfim, todas as instituições, né? Todos os segmentos sociais, a gente foi elaborando um plano municipal de segurança pública que foi lançado lá em agosto, com basicamente cinco objetivos. Não dá para a gente querer abarcar o mundo, então escolhemos 5 a partir dessas tantas reuniões. O primeiro deles, a redução de homicídios; o segundo, a redução de roubo a pedestre, que é um dos problemas muito sérios que a gente enfrentava em Pelotas, que é uma cidade polo, de uma região, uma cidade comercial, de serviços, polo universitário. Então, tem muita gente na rua, muita gente, o comércio é muito ativo, e a gente tinha esse problema do roubo a pedestre. Redução do roubo de veículos, também era algo problemático. A redução da perturbação do sossego público, problema sério que a gente também foi apontado por uma pesquisa de vitimização, como fez o prefeito Jairo, a gente fez aqui também, por orientação do Instituto Cidade Segura. E, finalmente, talvez o mais importante, a redução da vulnerabilidade juvenil. Eu vou mostrar, eu quero, na verdade, quero falar um pouquinho também da gestão do Pacto Pelotas pela Paz. A gente estabeleceu para a gestão do pacto 3 grandes setores, 3 grandes pilares: o Fórum de Segurança Pública, que é, na verdade, a sociedade. A gente não tem como vencer a violência sem que a sociedade se envolva com esse tema. Aliás, isso está previsto até na nossa Constituição. Se envolva, conheça, se sinta participando e sinta que tem responsabilidade nisso, compreenda que tem responsabilidade nisso, a sociedade como um todo, os vários segmentos, os empresários, as universidades, os profissionais liberais, enfim, e também com muita transparência. Esse Fórum de Segurança pressupõe que o poder público apresente os dados reais para que a sociedade tenha controle sobre isso, possa acompanhar, possa monitorar, possa participar. Então, esse é um grande pilar. A gente, claro, é um trabalho de médio e longo prazo, o chamamento, o convencimento, ir ganhando credibilidade, e a confiança da comunidade para que ela seja a protagonista desse plano de segurança. A gente vem conseguindo isso com o trabalho de muita gente. E depois tem 2 grandes pilares, os que sustentam o pacto, que é o Gabinete de Gestão Integrada, que, a partir do lançamento do pacto, também passou a se reunir regularmente, com participação das mais diversas instituições, não só as forças de segurança, mas também outras instituições, como o Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, enfim, uma participação bastante diversa. E eu sou muito grata a todos os participantes do Gabinete de Gestão Integrada, que são os grandes responsáveis por esse eixo do policiamento e justiça ter dado tão certo e ter trazido tantos resultados na redução da criminalidade em Pelotas. E no eixo de prevenção, o grande pilar de sustentação é o Comitê Integrado de Prevenção, que é composto pelas mais diversas secretarias municipais, equipes de servidores públicos municipais, a maioria servidores de carreira, que vão permanecer, isso não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política permanente, uma política de Estado, e a gente aposta nisso pela permanência dos servidores públicos que se envolveram em diversos projetos de prevenção, e mais do que se envolveram, se encantaram, se apaixonaram, se apropriaram desses projetos e os transformaram, na verdade, os fizeram crescer, desembocar em outros tantos projetos, que um projeto foi criando o outro, e isso é muito bonito. Eu digo, às vezes brincava com o pessoal, dizendo que eu perdi o controle do pacto, ele foi se transformando, e isso é muito bom, porque ele não é mais um projeto da prefeitura, deixou de ser há muito tempo, ele é um projeto da cidade de Pelotas. Eu queria já mostrar aí, o Alberto está mostrando aqui os eixos, com o desenvolvimento das estratégias ali, basicamente. A gente pode mostrar, talvez, já os números, depois eu vou falar um pouquinho dos projetos, alguns projetos de prevenção, Alberto, mas acho que os números, é importante dizer que a gente também criou e fortaleceu o Observatório de Segurança Pública, que tem monitorado, nos dado, monitorado todas as ações que são coletivas no Gabinete de Gestão Integrada,
e no CIP também, no Comitê Integrado de Prevenção. A gente trabalha com dados científicos, a gente trabalha com mapas, com monitoramento, que vão definindo, né, servindo de bússola para as nossas ações, fortalecendo algumas, fazendo a gente alterar outras. Então, também sou muito grata à nossa equipe do Observatório, que recebe os dados das forças de segurança, da Brigada Militar, da Polícia Civil, coloca isso sobre o território, sobre o mapa do território, e isso é uma grande ferramenta de análise coletiva e de planejamento coletivo também, porque a gente tem reuniões, né, independente do Gabinete de Gestão Integrada, as nossas forças de policiais, na verdade, Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, basicamente, eles trabalham em conjunto, as inteligências desses órgãos, também com a SUSEP, né, com o setor penitenciário, eles trocam informações, planejam ações coletivamente, isso tem dado resultados extraordinários. Também com a parceria do Ministério Público e do Poder Judiciário. O Poder Judiciário teve um papel extremamente relevante, o doutor Marcelo está nos assistindo e tenho certeza de que todos os membros do GGI concordam, né, com essa referência que eu faço aqui, porque nós fizemos algo muito inovador, usamos, não, o Alberto citou aqui no início, a dissuasão focada, ou seja, um trabalho muito direto com os líderes dos grupos criminosos que se encontram no presídio, um relacionamento, uma comunicação muito próxima do Poder Judiciário com essas lideranças e o estabelecimento né, de pactos, enfim, de acordos, não sei se posso chamar assim, mas o fato é que essa proximidade, esse permanente monitoramento, essa ousadia né, que o doutor Marcelo iniciou com ele, e hoje nós temos, ele não está mais na vara de execuções criminais, está com o doutor Afonso Berhaus, que segue adiante com esse processo, e isso foi muito determinante para nós conseguirmos reduzir significativamente os homicídios em Pelotas, ou seja, salvamos vidas a partir de uma experiência inovadora para nós aqui, muito inovadora. Acho que no Brasil foi uma das primeiras experiências, o Instituto Cidade Segura que nos trouxe esse desafio, né, e aqui, né, o Poder Judiciário comprou esse desafio, aceitou esse desafio, se jogou nele, e com isso fez uma enorme transformação. Então, eu queria mostrar os números, nós tivemos lá isso é a taxa por 100 mil habitantes, a gente só, claro, como estamos na metade de 2020, a gente não pode apresentar os números, mas de 34, saímos lá em 2017, no lançamento do pacto, de 34 por 100 mil habitantes, estamos agora em 21,6, aliás, em 2019, na última avaliação que houve da Secretaria de Segurança Pública Estadual, de novembro a abril, nós somos o município, nesses dados, né, na taxa por 100 mil habitantes, de novembro a abril, Pelotas foi o município que teve menor índice, 6,5 de índice, que é algo extraordinário, que, enfim, uma conquista que deve ser compartilhada com tantas instituições, tantos homens e mulheres que se dedicam diariamente a essa causa da paz e da redução da violência. Depois nós temos aí o número dos homicídios, números absolutos, lá de 2017 e 2018, no início do ano, nós tivemos uma dificuldade, e por isso esses números cresceram. Depois nós começamos a redução mais significativa, de 52 em 18 para 32 em 19, estamos falando de janeiro a maio, né, para a gente poder incluir 2020, onde caímos para 18, ou seja, 65% se compararmos 2020, uma queda de 65% comparando 2020 com 2018, que foi o ano mais difícil desses últimos. Depois também, isso então, só para dizer, né, mostrar a preservação de vidas que todo esse processo, né, tem trazido para Pelotas. E depois o roubo a pedestre, só vou mostrar esses indicadores, basicamente, acho que tem roubo de veículos também aí, o roubo de pedestres também caiu de forma extremamente significativa,
o roubo absoluto de 1.372 lá em 2017, no lançamento do pacto, também falando de janeiro a maio, para 519. Nós chegamos a ter, tínhamos 346, eu olhei agora o número lá em julho de 2017, e abril, agora em abril de 2020, tivemos 60 registros de roubos. Então, foi o mês, desde que se começou a monitorar isso lá em 2003, foi o menor índice de roubo a pedestre da história do município. Algo também extremamente significativo. Porque isso é a violência urbana, né? A violência urbana, essa violência diária, as pessoas sentem basicamente no roubo a pedestre, portanto, isso também é algo muito significativo para a cidade, para a vida da comunidade. Então, também uma diminuição de 62%, comparado lá ao início desse processo. Bom, eu preciso falar, não sei se tu tem mais uma lâmina aí, Alberto, para eu poder falar rapidamente nas questões de prevenção. Não, né? Então, eu só queria falar um pouquinho, ainda nessa parte de policiamento das operações integradas, que nós fazemos, tivemos 583 operações integradas até o final do mês de maio. Elas iniciaram uma vez por semana lá atrás, depois passaram a 2, praticamente se faz operações integradas todos os dias, operações de que participam Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, agentes de trânsito, Corpo de Bombeiros, fiscais da Prefeitura, eventualmente Vigilância Sanitária, às vezes também a Polícia Rodoviária Federal já participou. São ações que visam combater a perturbação do sossego público, reduzir a sensação de insegurança, mas que contribuíram para esse trabalho coletivo de parceria entre as diversas instituições, que tem dado resultados em tantas outras áreas, inclusive no policiamento ostensivo, um trabalho aí entre a Guarda Municipal e a Brigada Militar, a partir das zonas de calor, dos mapas fornecidos pelo laboratório, pelo Observatório de Segurança, que tem trazido essa redução de roubos a pedestres. Eu queria só comentar que essas operações integradas, esse número de operações, criou um ambiente que foi extremamente importante agora, durante a pandemia de coronavírus, um ambiente de trabalho institucional integrado, que nos permitiu usar essas mesmas forças, este mesmo grupo interinstitucional, na orientação das pessoas e na fiscalização dos protocolos de prevenção ao coronavírus. Nós temos aqui, Pelotas foi, fazendo um pequeno parêntese aqui, Pelotas foi o último município, né, com mais de 200 mil habitantes no Brasil, a ter óbitos. Nós, até semana passada, não tínhamos nenhum óbito por Covid. Em Pelotas, tivemos, lamentavelmente, no último final de semana, os 2 primeiros óbitos. Temos 2 óbitos hoje, temos 6 pessoas internadas. Isso não temos 10% dos nossos leitos disponíveis exclusivos para Covid ocupados, num trabalho que eu digo que é permanente, a gente não pode relaxar, né? A gente sabe que qualquer problema, qualquer descuido, a gente pode perder esse controle, mas muito do sucesso que a gente conseguiu até aqui, no trabalho, né, fantástico feito pela Secretaria de Saúde, em parceria com hospitais e universidades, muito desse trabalho se deve à nossa fiscalização, à nossa capacidade de orientação e a esse trabalho coletivo entre as forças de segurança, Brigada Militar, especificamente, neste caso, mais especificamente, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, guardas municipais e agentes de trânsito, que estão permanentemente andando pela cidade, que mudaram um pouquinho o foco, estão cuidando das pessoas, orientando as pessoas, fazendo projetos específicos nas filas da Caixa Econômica Federal, aos finais de semana, nos locais de lazer, orientando as pessoas sobre a importância do isolamento social, medindo temperatura, enfim. Então, eu sou muito grata, e isso foi uma das consequências, né? A gente tem hoje um grupo capaz, né, de trabalhar conjuntamente, coletivamente, com vários focos e com resultados extremamente produtivos. Prefeito, eu vou cumprir meu papel chato também aqui de pois ser o chato. Eu nem cheguei na prevenção, né, Alberto? Nem cheguei. Então, eu vou, para falar da prevenção, eu vou dizer o seguinte: nós focamos
no cuidado com as nossas crianças e os nossos jovens. Fizemos tudo que a ciência diz que é risco de segurança, ali nós criamos um projeto, seja para prevenção da gravidez precoce, seja para aproximar cartórios e maternidades para que nenhuma criança saia sem registro civil, seja no fortalecimento, através da educação socioemocional, das metodologias socioemocionais, no fortalecimento dos laços entre mães e bebês, entre pais e bebês, na escola, como grande foco, nós temos duas, só para o pessoal não ficar chateado que eu não vou citar, duas metodologias socioemocionais a pleno aqui, o ACT e o Conte Comigo, e estávamos iniciando uma para as crianças maiores um pouquinho, que foi um pouco interrompida pela pandemia. Nós identificamos os nossos... Temos um trabalho de prevenção terciária também no presídio e no CASE, que é fantástico, e eu não vou ter tempo de falar sobre ele, mas que é importantíssimo em transformando vidas, dando futuro para essas pessoas que estão cumprindo pena. E temos um projeto que é importantíssimo, que eu não posso deixar de falar, que é o Cada Jovem Conta. Eu preservei o nome do projeto usado em Canoas, prefeito Jairo Jorge. Cada Jovem Conta, que identifica crianças com risco de violência nas escolas, e um grupo de servidores públicos das diversas áreas passa a atuar sobre essas crianças, buscando inseri-las em processos reconstrutivos, né, em criando um novo... Eu quero terminar, então, para dizer o seguinte: o Cada Jovem Conta identificou uma criança chamada Samuel, uma criança que vive num bairro pobre e que ia ser retirada dos pais, ia para um abrigo, por uma ação do Ministério Público, ia para um abrigo municipal, porque tinha abandonado a escola, vivia em condições precaríssimas, e uma assistente social pediu um tempo para o Ministério Público para entender melhor aquilo, e nós puxamos o fiozinho do Samuel, porque é isso, Cada Jovem Conta significa isso, e isso é a importância das políticas públicas municipais está aí, no fato de que as pessoas nos municípios têm nome, têm história. A gente vai puxando o fiozinho e descobriu que o Samuel, então, era filho de um catador, na verdade, ele era filho de uma moradora, ex-moradora de rua, que vivia, então, com um catador, com quem ela teve uma menina, que era irmã, então, do Samuel, e eles viviam de uma forma absolutamente precária, praticamente no meio do lixo, mas essa servidora pública identificou que havia afeto ali, os pais estavam desesperados pelo risco de perder as crianças, porque como eles não tinham a menor condição sanitária naquela habitação, o Samuel não tinha como tomar banho, ia para a escola sem tomar banho, por isso sofria bullying, por isso não queria mais ir para a escola, enfim, se começou um processo ali envolvendo arquitetos, envolvendo servidores públicos, se fez um mutirão, se reconstruiu a casa deles, enfim, mas era uma família onde tinha o principal, que era o afeto. Mas o que eu quero encerrar agora, assim, para dizer o seguinte: a história do Samuel me fez pensar, porque não adianta fazer a casa do Samuel, quantas outras crianças vivem nessas mesmas condições? Me fez pensar que a gente precisa ampliar as ações de prevenção para a habitação. A habitação é algo fundamental na segurança pública. Isso poderia, obviamente, a habitação é uma política pública importantíssima, é uma política que é nacional, costuma ser nacional, não existem incentivos, né, para o município não ter recursos financeiros, fontes de financiamento para investimentos altos na habitação popular no município, e deveria ter, porque não adianta o Minha Casa Minha Vida, que não enxerga as peculiaridades, as singularidades de cada região, de cada família. A gente precisa, então isso está me fazendo pensar, é uma das coisas que mais, quando eu penso na questão de concorrer ou não à reeleição, o que mais me motiva é que agora tem outro projeto para agregar aí ao Pacto Pelotas pela Paz. Isso é extremamente motivador, motivante, entusiasmante, e, enfim, eu quero agradecer muito, desculpa, falei demais, a culpa é de vocês, né, que me botaram nesse mundo que enfim, que é tão transformador, né, que tem tantas possibilidades e que nos encanta a todos. Obrigada e um abraço. Muito obrigada, Instituto Cidade Segura.